Bom, e aí, Felipe, vamos falar um pouco de depressão na infância e adolescência, né? Então vamos, só para o pessoal que não, né, que talvez está vindo primeira vez, que não nos conhece, né? A gente trabalha aqui em Joinville, tanto eu e o Daniel, a gente faz parte do serviço de internação do Hospital Infantil, que é referência para o estado, e diariamente a gente acaba atendendo e lidando e tratando com casos que acabam sendo os extremos, né? Então a gente acaba tendo uma experiência grande de identificar, olhando para trás, o que não foi feito, ou o que veio acontecendo que não foi identificado. Então, nossas lives têm o intuito de ampliar a informação, facilitar o entendimento e de facilitar a percepção de quando buscar ajuda, buscar tratamento. Sim, Felipe, é importante Ah, também a gente salientar que nós temos 14 leitos no hospital aqui dedicados a criança e adolescente, né, no hospital em Joinville, hospital infantil aqui em Joinville, e recebe esses leitos de todo o estado. Então, todas as cidades do estado de Santa Catarina encaminham aqui para Joinville. A gente faz esse serviço de referência e um Sim, dos grandes 100% SUS, motivos né? de 100% SUS, né? É um serviço realmente de ponta que a gente tem ali, modéstia à parte, né? A gente se esforça diariamente para entregar um serviço de qualidade e, e é importante salientar que grande parte das crianças e adolescentes ali internado são por transtornos de humor, transtornos depressivos, né? Então eu acho que isso torna essa nossa discussão importantíssima, né? Sempre falo que é um privilégio que a gente tem, né, cara? Que poucos lugares têm a oportunidade que a gente tem, né? Sim. Bom, nós tivemos algumas perguntas, né, Felipe? Então, divulgamos essa live um pouco antes, tivemos algumas perguntas. O pessoal também pode ir perguntando, fazendo perguntas, pode perguntar aqui nos comentários. Algumas vezes não dá para a gente responder, não dá para ler todas, né? E qualquer dificuldade, vocês vão nos avisando e fazendo as perguntas para Isso. também ir escolhendo os temas, né, da live. A gente fez um roteirinho, né, para passar conhecimento geral, assim, não ficar tão maçante, de forma simplificada, né, e de fácil entendimento. E no meio disso a gente vai organizando as perguntas e tentando discutir, né, junto os temas que forem questionados junto com o andar dessas perguntas, né. Isso. Então, não sei se quer começar, quer que eu comece Bom, falando, né? A bom, gente Felipe, assim, ó, o que que acontece? Uma das perguntas, uma das principais perguntas que trouxeram através do Instagram, através do Facebook, e a gente nota isso no dia a dia, são perguntas relacionadas a como identificar, Felipe. Como que eu vou saber que meu filho, minha filha, meu neto, meu primo, ele está deprimido ou está tendo algum sintoma de depressão? Isso é algo que, que chama muita atenção, é uma dúvida corriqueira, né? O que sim, você tem para dizer em relação a isso, Felipe? é a primeira característica que chama atenção, né? Primeira característica que chama atenção na, na questão depressiva da infância e adolescência. É importante a gente entender que a infância e adolescência é bem mais complexo de se avaliar e identificar. Então, são alguns detalhes que a gente quer passar, que a gente tem que ter uma construção do entendimento para saber que aquilo possa estar acontecendo e buscar, né, ajuda ou auxílio. Então, a primeira característica, isoladamente, que tende a facilmente a surgir num quadro depressivo é perda de interesse, né? A criança que normalmente gosta de sair com os pais, gosta de fazer alguma atividade com os amigos, né? Tem interesses específicos, né? Gosta de alguma questão de lazer, coisas que estão na rotina dela, gradativamente ela tende a não querer fazer, não ter vontade, não ter ânimo e deixar de lado, não quer, não tá afim, né? Junto com isso Isso. tem perda de vontade, de ânimo, de prazer nas coisas, né? E é muito frequente, isso confunde muitas vezes e
é uma das questões que dificulta e uma das questões de importância de se buscar um profissional qualificado nessas questões, é uma característica que é a irritabilidade, né? Então, Uhum. a irritabilidade ela é frequente ela é presente em vários quadros, mas na depressão também é uma característica possível, né, que possa aparecer. Sim. Que tu, Então, importante eu acho que isso é uma chave assim para todos que estão em casa conseguir notar essa criança, esse adolescente depressivo, né? Que é uma mudança no comportamento. Então, é uma criança que brincava, que falava, que se expressava de acordo com a idade, de acordo com o neurodesenvolvimento. Então, naquela fase, a gente esperava que a criança tivesse um certo comportamento em que existe uma ruptura, tanto na parte comportamental, na parte social, a socialização dela piora, também na parte acadêmica, né? Eu sei que tem muitos professores que nos escutam, né? educadores de modo geral. Então, assim, aquela perda do interesse acadêmico, a queda de notas, né, uma queda na socialização. Então, essa ruptura da criança, de modo com que não está de acordo com a idade, eu acho que isso tem que chamar muito mais atenção, Felipe, porque se a gente se apega apenas à tristeza, a gente acaba falhando, acaba passando, né? Como você Sim, mesmo disse, muitas vezes a depressão na infância e adolescência ela tem outra cara, né? E eu acho que tem que ficar muito claro isso para quem está nos ouvindo, porque se a nossa intenção é informar, isso tem que ficar claro que a depressão na infância e adolescência ela não necessariamente é só tristeza, né? Você citou irritabilidade como um ponto importante, né? sim. É, e a gente percebe, né, nas histórias que a gente encontra no dia a dia, né, no setor, de investigando o histórico do que gradativamente foi acontecendo, e a gente percebe que, né, muitas vezes a queda de desempenho escolar, que muitas vezes a gente acha que seria um dos primeiros fatores, talvez, né, a gente já percebe que Uhum, já tem um prejuízo bem anterior à perda à queda do rendimento escolar, né? É uhum. gradual, não é tão intenso, tão grave, né? Mas, né, a gente vê que o rendimento escolar cai quando a coisa está muito acentuada, já está num tempo Sim. É. sem ser identificado. Isso. Então, para o pessoal que está nos ouvindo, né, Felipe, saber que tem tristeza, sim, a tristeza existe. Só que a criança, ela acaba manifestando de maneiras diferentes do adulto. É difícil uma criança chegar e pedir ajuda no sentido de estou triste, pai, mãe, tio ou tia, me ajudem. Né? Ela acaba manifestando de algumas outras formas. Uma delas, a gente citou aqui, é a irritabilidade, a perda no desempenho, na socialização, né? Então, são essa quebra na evolução que essa criança vinha, no padrão de funcionamento da criança, eu acho que isso é essencial. Além da tristeza, além do desânimo, né? Uma mudança, Felipe, que é muito comum nas crianças, você vai concordar comigo, é a alteração do apetite, né? A criança Sim. passa a comer muito mais, a criança Ou passa a comer muito menos, isso. né? Uhum. E acho que é também essa importância da gente entender a questão na infância, né? Da psiquiatria da infância, da psicologia da infância, né? Uhum. Da gente compreender justamente o que tu citou antes, que na infância a criança não vai, ela tem dificuldade de nomear e mensurar e falar sobre os próprios sentimentos. Isso é uma característica que é do neurodesenvolvimento, né? Isso é da adolescência para a vida adulta, que tende a melhorar e a gente saber identificar mesmo e mensurar. Então a criança muda de comportamento, né? A investigação na infância é bem diferente de um adulto, né? A gente tem que Uhum. entender como é que é o perfil comportamental, entender como é que é a estruturação do pensamento, como é que ela está lidando com as relações. São vários outros fatores multifatoriais que a gente tem que identificar e avaliar para identificar essa situação. A criança não traz pronto para a gente, né? Eu tenho isso desde esse momento que começou assim, quando eu tive aquilo. Ela não explica para a gente que o adulto já consegue falar melhor, né? Isso.
Então, para os pais, né, que nos escutam, eu acho que é importante ficar claro, assim, um isolamento social, por exemplo, no quarto, a criança só fica no quarto. É claro que um adolescente, ele está numa fase em que ficar no quarto tem o seu valor, tem a sua importância, ele quer ter a sua intimidade preservada. Isso acontece mesmo gradualmente, até no pico na adolescência. Só que quando isso excede, né, aquela criança que fica muito no quarto, que fica imersa em games, né, em jogos de outras realidades, para fugir muitas vezes da realidade que ele não está contente, ou ela, né? Então, isso tem que chamar a atenção dos pais, né? Obviamente, mesmo pode parecer um pouco óbvio, mas quadros de automutilação, então crianças que às vezes acabam se cortando, né? Isso é um sinal grave, que precisa de ajuda, que já deveria estar tendo ajuda, né? E fico muito triste, né? Acho que posso dizer triste quando vejo as crianças chegam no hospital, já passaram por um período de sofrimento muito grande, né, Felipe? Então, com certa É, frequência chegam com ideação suicida, já tiveram tentativas. Eu acho que um dos objetivos dessa live é que a gente não deixe chegar nesse momento, né? Mandar um abraço para o Léo aqui, ó, que é psiquiatra da infância e adolescência de Floripa, está nos ouvindo, mandou um beleza ali. O que você acha aí, Felipe, desse... é, a gente tende, isso é uma característica que é fundamental, né? A gente entender que a minha capacidade de identificar situações e tomar decisões ou conclusões a respeito de algo é de acordo com o meu desenvolvimento, né? Então, Uhum, isso é um fator importante de eu entender que meu filho, ele está passando por um outro desenvolvimento, não é igual ao meu. É um outro uhum, momento de vida, é uma outra referência de mundo, né? Hoje tem a tecnologia para tudo, desde muito pequeno, fácil acesso à informação que as gerações anteriores não tinham. Então, os pais precisam entender e tentar a todo momento se informar, se habilitar a saber entender o mundo que esse filho está inserido, para também tentar melhorar o entendimento para ver se tem algo diferente ou não. E claro que eu acho que fundamental, né, é diálogo, é comunicação, é interação na família, né, dos pais, dos filhos, porque você consegue identificar, né, se você tem uma interação minimamente tranquila, você percebe essa mudança de padrão que a gente fala. isso. E muitos se confunde, né? Hoje em dia, né? Como se fosse a questão, muitas vezes, das mídias e da questão da internet, como se fosse algo, meu filho está se divertindo, ou meu filho tá bem, tá tranquilo lá, não tá, né? Tá fazendo o que ele gosta. Então, Isso. e até um detalhezinho, são algumas coisas que a gente vê que se repetem e que eu acho interessante de falar, né? Se os pais enxergam que o filho tira nota boa, né? Por exemplo, meu filho tira uma nota boa. Hoje em dia, criança pequena tem acesso a um monte de informação. Então, você vê uma criança pequena falando e lidando e articulando muito mais do que, né, uma criança de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né? Sim. Então, é uma soma de fatores pequenos que facilmente confundem a gente, e a gente não pouco se fala da questão psíquica, da questão emocional, né? Isso a Uhum. gente está agora tentando ampliar essa informação e essa compreensão, falando sobre isso, né? Entendendo que cada Uhum. um tem suas particularidades, né? Uhum. Ô, Então, Felipe, você sabe importante, que... importante só Pode esse, terminar. esse trabalho da gente se colocar no lugar do outro sempre, né? Tentar. Não é fácil, né? Isso. Você sabe, Felipe, que eu fiz uma pergunta ali no meu stories aqui do Instagram, que eu faço também no consultório muitas vezes, que é questionando aos pais qual que é o youtuber, qual que é o canal, o desenho na televisão, o desenho no YouTube, porque hoje o desenho é no YouTube, né? As pessoas assistem muito mais YouTube e youtubers, né? Que o seu filho assiste. A resposta que eu mais tive é que os pais não sabem. Porque É. realmente é um volume de vídeos, um volume de youtubers que se torna desinteressante para nós adultos. Porém, por que eu estou falando isso? Porque faz parte da conexão emocional que a gente espera e que a gente gostaria que os pais tivessem com essas crianças. Porque para notar precocemente que essa criança está saindo um pouco do rumo
da saúde emocional, do equilíbrio emocional, tem que estar bem conectado. Então, assim, muitas vezes é difícil para um pai, né, estar conectado, pai homem, quero dizer, né, estar conectado com a filha, né, e vice-versa. Isso tem as suas dificuldades, a gente sabe disso, e muitas vezes a gente exige muito dos pais e das mães, certo? Mas precisa dessa conexão. Eu acho que é um ponto essencial para que ocorra uma identificação precoce desse transtorno de humor, tá? Essa conexão, né? Eu acho que também é questão de informação, né? Minimamente o pai ou a mãe que vai atrás de entender sobre o assunto, de saber o que seria esperado, o que é diferente para a idade que meu filho está e se tem algo que eu estou vendo e não tenho certeza, se informar, né? Alguma coisa talvez seja diferente. Se eu tenho dúvida, bom, leva num psicólogo, leva num psiquiatra. Não ter esse bloqueio, né? Porque não vai ter um monstro de 7 cabeças ali. Quanto mais cedo se buscar ajuda, mais simples é a solução, né? Então, É. quebrar esses entraves, né? Então, é um preconceito mesmo, né? Uma psicofobia. E eu acho que nesse momento dá para a gente levantar a seguinte questão, Felipe, que me perguntaram sobre, ali mandaram uma mensagem sobre temperamento e personalidade, se não me engano. E é importante a gente notar que na infância e adolescência é o momento onde essa personalidade está sendo construída. A maneira com que esse adulto vai se comportar e vai contribuir com a sociedade, certo? E vice-versa, né? Então, Sim. eu acho que é um momento essencial para a pessoa não estar deprimida, porque está sendo construído, é um período essencial de construção de personalidade. Então, esse momento, olha, se tem um momento que a gente não deve passar deprimido, é essa infância, é a pré-adolescência, é a adolescência, é um momento em que a gente tem que estar de bem com a vida, um equilíbrio emocional, momento de estudo, o estudo é essencial nessa fase da vida, né? Então, é onde a gente faz escolhas importantíssimas, constrói um rumo. Então, eu acho que é o momento assim que, se notar qualquer tipo de desequilíbrio emocional, busque ajuda, certo? Se quer, nem todo caso de transtorno de humor, de depressão, precisa de remédio, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? O discurso tem que ser sempre esse. E é importante entender que aqui a gente não está querendo dizer que a criança vai ser sempre feliz, sempre alegre, não é isso, né? São Isso. desvios importantes que trazem um prejuízo, né? Que a criança tem um desvio de uma piora significativa, restrição importante de convivência, de interação social e prejuízos para o próprio desenvolvimento e a autopercepção, né? Percepção de si mesmo e das coisas que está vivenciando. Não é a criança tem que estar sempre bem feliz. Tem fases da maturidade, do desenvolvimento emocional que trazem alguma queda, mas que a criança logo recupera e segue, né? Mas na dúvida eu sempre falo, se não tem conhecimento, busca entender, né? Vai uma vez, eu falo, vai uma vez na psicóloga, no psiquiatra lá, tá tudo certo, vai para casa, não, ou É. atende algumas vezes ali, tá resolvido, não é só para tirar dúvida, né? Muitas vezes. Isso, fazer tipo um check-up, né? A gente fala muito em saúde mental hoje como prevenção. Então, você prevenir futuros episódios desagradáveis na vida, né? Porque além de estar sendo moldada essa personalidade, e aí se você está deprimido, você molda em cima de um contexto depressivo, essa personalidade da pessoa, também uma outra coisa importante é que transtornos depressivos, a pessoa passou um período deprimido não tratado, a recorrência, ou seja, a chance disso voltar depois na vida adulta é muito importante, né? Tem uma taxa de recorrência de mais de 50% quando vem um transtorno depressivo na infância e na adolescência e não é tratado, certo? Então, esse tipo de dado nos assusta, porque em muitos casos simplesmente é deixado passar isso, né? Sim. E tem alguns estudos que mostram isso, né? Que uma depressão na infância e adolescência não identificada ou não tratada
a chance é muito maior de virar uma bipolaridade na vida adulta, né? Um desenvolvimento vai ser mais dificultoso, a psicoterapia, o desenvolvimento, né, a construção terapêutica para ter uma melhora, quanto mais cedo, mais tranquilo, né? Sim. Bom, uma outra pergunta, Felipe, não sei se você me permite aqui, que eles perguntaram bastante, assim, ó, poxa, doutor, mas na adolescência é comum ter oscilações do humor, né? E realmente, a gente vê oscilações do humor, algumas crises de raiva, algum certo descontrole, uma certa impulsividade, né? Mas tudo dentro de um certo equilíbrio, né? Dentro de um certo limite. Então, quando as coisas transcendem esses limites, é onde a gente deve procurar ajuda. Então, o Felipe destacou, a gente não quer dizer aqui que qualquer desequilíbrio pontual precisa ser tratado, ou precisa de terapia, ou precisa de remédio. Não, não é isso. Né? A gente quer alertar porque existe, sim, alterações da adolescência típica, mas a gente vê muita falha, muita gente pecando não buscar ajuda, né? Então, a adolescência tem essa diferença da vida adulta, né? Eu acho que um fator óbvio, né, que a gente está falando desde o início, que é a prevenção, né? Tem alguns detalhes que, porque isso muitas vezes passa desapercebido, a gente enxerga nas famílias, né? É uma coisa que gradativamente vai acontecendo, né, aparentemente, né, gradativamente ao longo do tempo, e esses pais parece que se adaptam, né? Acabam vendo que tem uma diferença olhando um ano atrás, talvez. E muitos pais a gente vê no hospital ali que a criança já está muito sofrimento e não viram nada, se deram conta naquela semana, no máximo, né? Uhum. Então, eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente tem que abordar, que isso começa no desenvolvimento e está relacionado à estruturação familiar, a relação dentro de casa, como que ela se dá e a organização, né, que esse Uhum. contexto familiar se dá. Então, o uso de celular, né, os aparelhos, tecnologia em si, né, assistir séries, seriados, isso, o meio em si não quer dizer tanto. A questão é a quantidade de horas em uso disso, né? A gente percebe que acaba, se a gente não tem regras e limites estabelecidos para isso, de tempo, né? Gradativamente essa criança vai se isolando socialmente, não inicialmente por depressão, mas porque se permite, por não ter regras estabelecidas dentro de casa, essa criança vai usando o celular, vai indo cada vez mais e tendo um aumento do número de horas, e é muito frequente a gente enxergar que isso vai noite adentro, assim, é Uhum. quase 100% os adolescentes que a gente vê com alguma questão nesse sentido, é quase 100% que passa para 2, 3 da manhã usando celular, usando, né, aparelhos desse tipo. E até um fator que eu acho interessante, até o modo de... Eu sempre falo que a gente tem que saber o que perguntar para enxergar e identificar, né? Quando você pergunta a primeira vez para o adolescente se ele está usando o celular em excesso à noite, se ele dorme, tem um padrão de sono bom, a primeira coisa que ele responde é que sim, né? Aí você pergunta de novo, como se tem certeza, né? Ele já, aí o adolescente tende a abrir e que é 2, 3, 4 da manhã, e aí tem aula às 7 da manhã, né? Então começa a ter uma bagunça ao longo do tempo e pode ser um dos possíveis fatores desencadeantes, né? Mas que começa lá atrás, né? Se a gente sabe disso, é um possível fator protetor, né? Se a gente pensar, né? E sempre fica aquela dúvida, isso vira realmente uma bola de neve e fica aquela dúvida do que o que veio antes, né? É a questão do ovo e da galinha, né? Porque essa criança ficou deprimida e se isolou com os games, ou os games colaboraram, né? Não é necessariamente o fator essencial para aquilo, mas isso colaborou para que existisse um transtorno depressivo, né? Do tipo, fica muito tempo nos games, começa a dormir pior, né? O padrão de sono piora, padrão alimentar piora.
A atividade física também você deixa de fazer porque passa muito tempo no game. A socialização é uma socialização é, real, né, física, ela também deixa de existir, né? Nesse momento não está existindo, mas enfim, a gente sabe que ela deixa de existir porque fica muito tempo no game. Então, o que veio antes, né? É o jogo colaborando para o despertar de um transtorno depressivo, ou a criança ficou deprimida e se afundou nesses games. Então, realmente é uma questão importante. É difícil separar, mas tem que ser tratado, tem que ser abordado isso, né? Então, nesse ponto, é legal a gente empoderar os pais, eles entenderem que, sim, eles podem colocar limite, e não adianta querer tirar aquela criança que fica 12 horas e passar para meia hora, tem que ser uma coisa também gradual, né? Uma É, coisa plausível para a criança, né? sim. E pensando, né, é importante que a gente está citando isso, é um dos possíveis fatores, né? A gente não pode dizer que esse é o fator, mas são alguns fatores que eu acho que ajudam a pensar que a gente tem que ter uma organização, né, dessa estrutura familiar, que eu acho que isso se perdeu um pouco, né? As gerações agora, os pais estão tendo que lidar muito mais diretamente com os filhos, e os filhos, obviamente, têm uma argumentação, né? Porque esse contato, isso não tinha tanto antigamente. Antigamente as relações eram estabelecidas com um distanciamento e um respeito hierárquico, mas com pouca interação afetiva ou próxima, né? Então é para entender que é uma outra característica da realidade de hoje, né? Que isso são fatores que a gente tem que estar pensando que acabam mudando de geração em geração, mas a gente tem que tentar se atualizar para tentar perceber se é isso ou não, como que isso pode estar interferindo ou não, né? O que eu acho fundamental se entender, e isso talvez é um ponto delicado que eu vou falar, é da gente entender que a criança ou o adolescente, eles têm um cérebro em desenvolvimento. Então, ela não tem condições de se autoajustar. Esse cérebro não tem, por conta própria, uma capacidade própria, sozinha, de definir quanto é o tempo de eu jogar jogo, quanto é o tempo de eu assistir alguma coisa, qual que é o modo com que eu tenho que comer, a quantidade, ou em que horários, né? Se eu posso ou não, eu devo ou não. A criança ou adolescente, eles não têm, o cérebro não tem uma capacidade ainda de mensurar consequência dos atos, né? Nem de curto, médio, nem de longo prazo. Então, essa é a importância da proximidade, dessa organização familiar junto com essa criança, de dar esses parâmetros. Esses parâmetros, muitas vezes os pais acham que estão indo contra a criança, mas eles trazem segurança para a criança se sente melhor. Sim, Né? Você mostrar que agora é a hora de almoçar, a gente vai comer junto, que é a hora que você vai trocar, conversar com a criança ou adolescente, entender o que ela está fazendo. Então são momentos que parecem chatos muitas vezes, né? Mas que fazem total diferença, né? uhum. Teve uma pergunta aqui, Felipe, mas eu acho que cortou um pouco, sabe? Infelizmente eu não consegui ler a pergunta inteira, tem que ser feita bem rapidinho, né? Bom, Uhum. mas eu concordo com tudo isso, Felipe. Eu acho que a conversa vai tomando esse tom, né, de ajuste familiar, porque quanto mais jovem a criança, do, a gente sabe dessa importância do ambiente familiar, de uma estabilidade familiar, no sentido de dar essa criança um ambiente estável para que ela se desenvolva emocionalmente dentro do que a gente espera, né? Então, um equilíbrio ambiental é essencial para essa criança se desenvolver. Então, é por isso que a conversa vai tomando realmente e tem que você ter uma visão excelente para essa dinâmica familiar, né? Então, a conversa da depressão na infância, ela tem que abordar isso, né? É importante o pessoal entender, né? Esse assunto sendo como essencial quando se fala de depressão na infância e adolescência. A gente tem que fazer uma mudança comportamental na criança e, com certa frequência, tem que mudar o ambiente familiar. Não quer dizer que seja ruim, mas quer dizer que precisa de algumas mudanças. Às vezes, colocar um limite aqui ou ali, né?
Na verdade, o que eu penso, né? Na verdade, mudança é quando a gente pensa que algo não vem sendo. Eu sempre falo, É, não tem receita de bolo, né? Mas tem alguns parâmetros que são importantes, entender para que aquilo serve e que é um referencial, um parâmetro tanto de realidade, né? Os pais são referência de realidade para os filhos, né? Para a gente não criar o filho numa redoma, como se não nada é problema, tá tudo certo. Se faz certo, faz errado, faz na hora certa, outro dia na hora errada, tá tudo certo. Só que o tempo está ensinando isso para a criança, né? Vai passando, a criança chega para a vida adulta com esses desajustes todos. Então, essa organização estrutural familiar, isso, do meu ponto de vista, já tem que começar quando a criança chega em casa. Nasceu, já tem organização, ajuste de padrão de sono, de rotina. São coisas pequenas, mas que trazem uma organização estrutural para o cérebro da criança e trazem uma segurança e uma tranquilidade gradativamente para a criança e, por consequência, para a mãe, para os pais, e vai tendo um ambiente muito mais tranquilo e calmo, porque essa criança vai conseguindo dar conta, né, das coisas. é. Bom, Felipe, o pessoal tem mandado pouca pergunta aqui. A gente vai falando dos assuntos em que a gente acredita ser importante, né? Mas se o pessoal quiser mandar pergunta, tanto ali no box privado, eu olho, né? Ou aqui nos comentários, pode mandar que a gente vai falando sobre isso. Deixa eu só complementar Aham, um detalhe que era disso ali que eu estava falando, né? Que eu acho que é importante para os pais também terem essa informação, né? A gente sempre fala que quarto do filho é para dormir, né? Quarto não é lugar para o filho ter televisão, ter computador, celular, iPad, né? E eu vejo muitos adolescentes ou jovens usando a questão que agora a escola é pelo computador, né? Então, ficar atento a isso, porque senão é um modo de a gente não desconectar e essa questão que a gente falou agora há pouco se iniciar, né? Não, meu filho tem uhum, computador no quarto por causa da escola, só que não sai do quarto, né? Então, tende a ter um uso excessivo e a gente tem que ter esses parâmetros, né? Eu sempre falo que se eu enxergo meu filho na sala de casa usando o celular um dia inteiro, vai me incomodar, porque eu estou vendo, né? Se o filho está no quarto e eu estou na sala e ele usou o celular o dia inteiro, passa batido. Eu talvez me dê conta, mas não vou prestar tanta atenção, né? Então, isso tem que incomodar e tem que saltar aos olhos. Essa é a importância de não permitir esse isolamento no quarto, né? Porque aí gera um incômodo pela convivência que você vai cobrar o filho de fazer outra coisa, de mudar aquele comportamento, né? é. Felipe, o pessoal tem perguntado bastante sobre a pandemia. Assim, ó, eu quero esclarecer que a pandemia é um evento muito novo, né? Nós É, médicos não tivemos tempo de observar ainda e de estudar esse fenômeno, tá? Então, muito do que se escuta hoje sobre saúde mental são opiniões. Então, aqui nós vamos dar a nossa. A ciência está caminhando ainda para descobrir algumas coisas em relação à saúde mental na pandemia. Bom, eu acho que é importante a gente considerar uma coisa no comportamento da criança e do adolescente. Isso de todo mundo, a socialização é algo essencial para a nossa felicidade, está diretamente relacionado com a sensação de bem-estar, a socialização. E para a criança, isso é um momento que está começando essa socialização em algumas faixas etárias. Na adolescência, isso tem uma importância gigantesca, né, essa ruptura normal, com ruptura no bom sentido, com a figura do pai e da mãe, e você criar o seu grupo de amigos, né, e naquele momento aquele grupo de amigos extremamente importante para você e significativo, e de um momento, de um instante para o outro, isso tudo acaba, né, ou pelo menos se distancia de uma forma muito grande. Então, o que eu tenho notado são muitos adolescentes percebendo que aquelas amizades eram mais frágeis do que eles imaginavam. Então, acho que os pais que estão, a maioria que estão nos ouvindo, tem que dar esse suporte, né? Tem que fazer esse adolescente entender que as amizades deles não vão acabar, né? Tem que tentar manter uma certa socialização e constância, né? Porque essa criança tinha uma constância de segunda a sexta, pelo menos, com os amigos. Né? E agora não adianta um dia ou outro só mandar mensagem ou fazer uma videochamada.
Então, tem que estar ali constantemente sendo orientado. E é claro, gente, que se você tem um distanciamento social, a sua sensação de bem-estar também diminui. Não necessariamente você vai deprimir, mas sim, pode ser mais um pouquinho de areia naquele caminhão que já está quase cheio. Né? Então, acho que tem que pensar assim. A gente ainda não tem propriedade para falar que nós vamos ficar 40 dias com certo isolamento social, 60 dias, e a criança vai deprimir. Mas quero deixar claro essa minha opinião. Não sei se você compartilha ou discorda. O que eu falo, essa questão da pandemia é uma situação nova, né? Porque a gente nunca teve que levar em consideração uma mudança ambiental toda como parte de uma avaliação na avaliação do estado mental de uma pessoa, seja de adulto ou de criança, né? Então dá para perceber que a importância das relações, do ambiente, da interação social tem uma diferença para cada pessoa, né? Para algumas pessoas isso é muito mais importante, para outras pessoas nem tanto, né? E a criança acaba se manifestando de formas diferentes, né? Então eu percebo algumas crianças ficam mais agitadas, irritadas, nervosas, outras estão demonstrando sintomas depressivos, outras estão ficando ansiosas, mas não tem um padrão, até eu não consigo acreditar que isso gere um padrão específico vai gerar só depressão, ou, né, porque depende do funcionamento, da estrutura de cada criança, né? Mas que gera uma mudança significativa, sim, é um isolamento, e a gente vai ter que lidar também com o retorno, né, da socialização, que parece algo simples, tranquilo, mas para uma criança, gradativamente, eles vão ter que enfrentar a voltar de novo a uma rotina, muitas vezes, corrida, né? Tiveram umas perguntas aqui, Felipe. Ó, o pessoal perguntou em relação aos pais que se vê no filho, que vê no filho a realização pessoal e não percebem que isso é prejudicial. Então essa relação dos pais com o filho, né, tem que ser muito bem dosada, assim. E se tiver exagero de qualquer parte, tanto do filho com os pais e dos pais com os filhos, seja um excesso ou falta também, uma certa negligência, isso é prejudicial. Tem que ter um equilíbrio nessa relação. Eu acho que equilíbrio é a palavra, né? Para um equilíbrio do humor precisa essa relação ser saudável, né? Então a gente falou da importância da conexão dos pais, não é só estar perto, é estar conectado, saber do que o teu filho gosta, saber o porquê que ele vai lá, porquê que ele vai no outro lugar, porquê que ele faz tal esporte, entender os amigos, por que aqueles amigos encantam essa criança, né? E deixar também a criança fazer as suas próprias escolhas e dar autonomia para essa criança fazer as próprias escolhas de acordo com a faixa etária dela, né? Então, foi feita a pergunta ali em relação aos pais tentarem decidir pela criança ou querer se realizar com a criança. Isso realmente pode ser, né? Pode ser sim um equívoco, né? Isso é muito frequente hoje, eu acho, né? Porque os pais estão lidando diretamente com os filhos e acaba sendo um reflexo, né? Meu filho é reflexo do que eu faço e muitas vezes do que eu sou, né? E muitas vezes é uma restrição de levar o psiquiatra ou o psicólogo, né? Porque, pô, se eu levar meu filho para o psicólogo, sugere que eu tenho alguma coisa ou que eu não estou fazendo algo direito. Eu tenho que assumir alguma limitação minha. Então, é um fator também que traz uma dificuldade assim de lidar com a situação. E uma coisa que tu falou que eu acho interessante e fundamental é a questão de respeitar a individualidade da criança, né? Enxergar as demandas, os gostos, as vontades da criança e do adolescente, e sempre enxergando que o que é saudável é o desenvolvimento de autonomia. Isso eu vejo que é muito complexo, né? Porque a gente percebe a relação com o filho é uma coisa que não tem como explicar o que isso representa, né? Não é uma plenitude, mas é algo que a gente nunca teve, né? E a gente percebe muitos pais que acabam não lidando consigo mesmos, né? Eu vejo isso muito mais frequente nas mães, que são quem estão em primeiro, né? Cuidando dos filhos e
né? Em segundo, muitas vezes tem casos com os pais, mas que acabam não lidando com as próprias questões ao longo do tempo e ficando somente em função dos filhos, lidando, né? Tem a questão do que sente, que é essa coisa prazerosa de ser mãe, de estar nos cuidados com os filhos, mas inconscientemente não mantém uma própria autonomia, essa referência da mãe, né? Materna ou paterna. E ao longo do tempo vai sobrecarregando em cima da criança e tolhindo, né, o desenvolvimento dessa autonomia da criança. Então, propicia que a criança tenha uma depressão em si, né, mas não só a depressão, outras doenças possíveis, né, mas dificulta de visualizar isso, de enxergar, né? Então, esse é, que tu falou, acho que é fundamental, assim, de enxergar a autonomia e o desenvolvimento disso, né, dessas habilidades, permitir, né? Isso, acho que o pessoal tem mandado algumas perguntas aqui, mas eu recebi uma pergunta também, Felipe, no meus stories ali, que é interessantíssimo. A gente abordou aqui que a depressão ela é uma doença multifatorial, ela tem uma importante relação genética, né? Então, pais e mães que têm na família pessoas com depressão, né? Então, possivelmente tem uma genética favorável a ficar deprimido, tá? Então, isso tem que ficar claro. Mas tem vários outros aspectos, né? E eu queria destacar o seguinte, que me perguntaram, doutor, o meu filho, ele é ansioso, ou a minha filha é ansiosa. O meu filho, ele tem toque. O meu filho, ele tem síndrome de Asperger. O meu filho, ele é autista. Ele tem maior chance de ficar deprimido? E a resposta é sim, gente, para todas essas outras doenças psiquiátricas. Por vários motivos. Primeiro, porque elas são conectadas geneticamente. Uma doença acaba aumentando o risco para outra. Então, se você tem uma doença psiquiátrica, existe uma conexão entre elas e aumenta, sim, o risco de ter uma comorbidade. Essa comorbidade pode ser a depressão. E um outro fato é que conviver, que se desenvolver com essa doença desde a infância, por exemplo, a ansiedade, você ser preocupado excessivamente durante vários anos, aumenta também a chance de, em algum momento, você fazer um episódio depressivo, você ficar deprimido. Porque é difícil, é pesado, é duro você conviver com ansiedade. Logo, anos e anos dessa criança, desse adolescente ansioso, ou com toque, ou se sentindo um pouco diferente das demais pessoas, num transtorno, por exemplo, do espectro autista, facilita, sim, além da genética, essa criança vir, em algum momento, ficar deprimida. O que você acha disso aí, Felipe? A gente vê com muita frequência a questão ambiental, né? Isso que tu falou, que é muito dito na parte, né, no âmbito médico, né? A questão genética, mas na prática é muito frequente a gente enxergar pais, um dos dois pelo menos, muitas vezes com algum transtorno. Quando eu falo transtorno é muito pesado, né? Mas com alguma questão psíquica não identificada, não tratada ou maltratada, né? A gente percebe que a criança acaba entrando num referencial de instabilidade do meio também, né? Que tem as questões genéticas envolvidas, mas que estão acontecendo, né? A gente, quando avalia a criança deprimida, é muito frequente, assim, um percentual muito grande de se encontrar algum fator de doença mental num dos pais, ou nos dois, né? Nesse contexto, nesse núcleo familiar com alguma questão, né? Sim. Então, para isso é importante entender, a gente sempre tem que, eu falo que é multifatorial, então a abordagem tem que ser multifatorial, a gente tem que ter uma visão, sair do foco na criança e olhar por cima quais todos os outros fatores podem estar envolvidos. Uhum, concordo, concordo. O pessoal, eu tenho algumas pessoas que perguntaram sobre a escola, né? E eu acho que identificar essas comorbidades, identificar na escola é muito importante, Felipe. O pessoal pergunta muito sobre escola, assim. Eu gosto de passar essa orientação porque eu acho que,
claro que tem muitos pais aqui nos assistindo, e alguns, além de pais, são educadores, né? Então, ou são profissionais de outras áreas, né, que estão nos assistindo e podem identificar também essa criança com uma mudança comportamental, né? Então, na escola, você conseguir notar essa mudança comportamental que acontece, principalmente em casa, mas esse desempenho acadêmico caiu daquela menina que tirava 8, daquele menino que tirava 7, 8 e foi para 5, foi para 4, né? Então, ficar de olho nessa criança, aquela criança que tem uma ansiedade, uma preocupação muito grande com o seu desempenho, criança com comportamentos obsessivos dentro de sala de aula. Quando você aponta essa criança e orienta aos pais, eu acho que é interessante a gente lembrar essas pessoas que vocês estão evitando um transtorno de humor, né? Vocês estão evitando, além daquele problema que a criança está apresentando, também um possível episódio depressivo, né? Que tem uma morbidade, né? Que gera uma perda muito grande para essa criança. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, eu acho que é uma mensagem importante, até para incentivar as pessoas que notam em parentes, em alunos, em crianças da sua comunidade, essa mudança, esse padrão, né? Eu acho que a gente enxergar a criança dessa maneira é importantíssimo, né? E muitas vezes é o professor que identifica o que a família não está percebendo, né? O professor que enxerga a criança em outro contexto, de outra forma, enxerga essa mudança de comportamento, né? Então é fundamental esse conhecimento e essa informação passar muito para esse público, né? Para os professores, para o ambiente escolar, que é um outro ponto importante de se identificar, né? Esses pontos, né? Ainda, não sei se me permite, Felipe, mais uma colocação que também foi uma pergunta feita aqui no Instagram, é sobre o bullying, né? O bullying é uma questão interessante. A gente não tem, assim, dados para bater o martelo que o bullying causa depressão. Não é bem assim, gente. A gente sabe que lidar com o bullying numa criança que tem uma fragilidade para ficar deprimida, sim, isso é um ponto-chave. Então, aquela criança que já tem um certo risco de ficar deprimido e ela sofre bullying, essa é uma criança, sim, que o bullying pode ser o gatilho, o desencadeador, né? Mas é muito comum acontecer esse erro no sentido de os pais trazerem a criança e falar assim, meu filho está deprimido por causa do bullying, né? Isso não é uma verdade 100%, né? Não é concreto assim, é o bullying e ponto final. Então, eu acho que isso é importante a gente levantar também. Sim, eu sempre vejo esse, como tu falou, né? É um ponto, mas sempre importante voltar para trás, né? Para tentar identificar, né? Tem algo além do bullying, né? Isso, o bullying como tu disse, é o gatilho, é o estopim para desestruturar e produzir uma possibilidade de ideação, né? Um fator que eu acho bem importante, Daniel, a gente falar, que a gente estava discutindo antes, né, é lembrar, fundamental, assim, de entender uma característica, isso talvez falando mais da adolescência, que há um momento que a criança e o adolescente, a partir do momento dos hormônios, né, a menina com a menstruação, da puberdade, né, que começa a ter essa questão, é natural do desenvolvimento da adolescência a impulsividade, uma irritabilidade, isso é característico dessa fase, né? Um mau humor frequente, a questão o que é que a gente enxerga e por isso a prevenção, né? A gente percebe que os adolescentes eles acabam fazendo muitas coisas no impulso. Então muitas vezes eu percebo, assim, não sei o que tu acha, que muitas vezes parece que não é um quadro tão grave, mas o adolescente está numa fase que ele tem uma impulsividade, se irrita com mais facilidade também. É um ponto que eu vejo assim, né? Que aparenta, me passa a impressão de que aí muitas vezes tem uma tentativa de suicídio, muitas vezes num rompante, no impulso, né? Em minutos que toma aquela decisão, no momento de frustração
não é só pontual, tem vários fatores já acontecendo, né? Mas que fazem a gente também, inclusive nós como médicos e psicólogos, enfim, já tentar identificar isso precocemente e ter uma atitude preventiva, né? A gente tem que, eu vejo que a gente tem que ter uma abordagem entendendo essa fase. Essa fase da adolescência é uma fase que o adolescente tem uma dificuldade maior de vincular, demora mais para eu saber no consultório, né? Saber melhor o que ele está passando, ele se permitir ali num primeiro contato, ele vai achar que eu sou, né, que ele veio por causa do pai e da mãe, então demora para ele entender que eu estou ali para ajudar ele, para vincular, e muitas vezes já com uma ideação importante, a gente tem que ter atitudes e, né, tentar ter uma atitude preventiva e de vigilância, né? E muitas vezes num caso que aparentemente não aparenta ser tão grave, né? Felipe, vou pegar esse teu gancho que você falou em relação à irritabilidade dos adolescentes e também à impulsividade, para lembrar a todos o cuidado que a gente tem que ter ao usar medicação na adolescência. E a importância aí de ter, nós somos suspeitos para falar, mas a importância de procurar um profissional que está habilitado para atender criança, que está acostumado com essa faixa etária, né? Claro que a gente é suspeito para falar isso, mas o adolescente é muito comum esses rompantes, essa impulsividade, essa irritabilidade. E essa diferença, tanto no jeito de ser quanto na manifestação da depressão, nos faz precisar de uma cautela muito maior ao usar remédio para essa faixa etária. Se a gente abrir a bula de qualquer antidepressivo desse simples, tem lá uma tarja preta dentro da bula, né, escrito para cuidado, esse remédio pode sim aumentar assim, a impulsividade, principalmente em crianças. Então, esse cuidado a gente tem diariamente ao prescrever medicação nessa faixa etária. Então, tem que estar tratando com um profissional, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, tanto o pediatra, eles são especialistas em criança, então tem que ser um especialista em criança. Né? Isso a gente é suspeito, obviamente, para falar, mas a gente fala com certa propriedade e experiência nessa faixa etária e tomar esse cuidado. Então, o remédio para criança não é igual, não é porque o nome é igual e o fármaco é igual que a gente usa na mesma dose, né, com a mesma frequência, com a mesma velocidade de aumento de dose, certo? Acho que isso você vai concordar comigo, né, Felipe? Até porque a repercussão do que o remédio faz, isso é a importância do que tu falou, da experiência, né? Eu posso usar uma mesma medicação para uma mesma indicação na adolescência e no adulto, o adolescente responde de outra forma. A gente percebe que por o cérebro estar nessa fase do neurodesenvolvimento, essa característica de não ter desenvolvido completamente, né, a capacidade de autocontrole, essa questão da impulsividade, as medicações vão funcionar de acordo. Então, a gente tem que precocemente, né, muitas vezes buscando a melhora, mas já identificar que esse remédio não está sendo adequado e já mudar né, se caso isso aconteça, né, já mudar para um outro tipo de fármaco que proteja, dê um controle e uma estabilidade melhor até que todo esse processo se organize, né. Bom, Então, Felipe, fundamental a experiência. eu acho que a gente tocou vários assuntos, né, Felipe? Nós tocamos em vários assuntos importantes, desde assuntos mais familiares, de identificar, de dificuldade da infância e adolescência, de mudança realmente no neurodesenvolvimento e no comportamento. Tocamos agora no final em relação ao remédio, a função dessa nossa especialidade, desculpa, que é diferente, né, que tem que ter essa abordagem diferente com o medicamento, diferente com a família, diferente com a terapia, né? O consultório tem que ser diferente, né? Acabaram de mandar ali, o cérebro ainda é imaturo, tem que tomar cuidado, sim. E a live está acabando, né? Está quase dando os minutos ali. A gente tem que começar a se despedir. Eu vou citar. Já vou me despedir aqui, Felipe. Posso me despedir já? Tu que Só manda. agradecer o pessoal que
Agradecer o pessoal que nos ouviu, né? Quanto tempo falta aí? Deve ter uns 4 minutos. Agradecer o pessoal que nos ouviu. Eu me coloco à disposição ali no Instagram, costumo responder todo mundo, as dúvidas que o pessoal me manda, né? Nem todas tem como eu responder, mas sempre quando posso, mande dúvidas, sugestões para a próxima live, para vídeo, eu fico aberto aí às sugestões. Eu vou citar rapidinho, que é uma coisa interessante, né? A gente fez um estudo em 2019 ali no hospital e a gente acabou coletando vários dados de pacientes que internavam por tentativa de suicídio. Acabou gerando um trabalho interessante e, por coincidência, talvez, a gente foi convidado a participar de um capítulo de um livro sobre suicídio numa editora lá do Rio de Janeiro, que vai ser lançado acho que nos próximos 3 meses. Então ali a gente relatou sobre a nossa experiência no setor e com alguns detalhes do que a gente identifica e do que a gente constatou nesses estudos, né? Então, eu não sei quanto tempo tem aí, Daniel. Já está dando os... Felipe. Vou falar, vai cair, falar rapidinho sobre o estudo, que acho que é bem interessante, né? Então, foi um estudo de 108 pacientes. Fala. A gente avaliou em 2019, o ano inteiro, né? Ao todo foram 108 pacientes internados por tentativa de suicídio. 85% eram do sexo feminino. A faixa etária aproximadamente prevalente era dos 13 aos 15 anos. A gente questionou o referencial familiar, se tinha alguma desestrutura no sentido de ter o pai ou a mãe como referência ainda, né? Quando internou. 63% já tinha perdido um dos contatos, seja por separação, seja por não ter estruturado esse vínculo, né? Doença psiquiátrica nos pais. 72% dos pacientes que estavam por tentativa de suicídio tinham algum transtorno ou em tratamento ou maltratado, né? Ou não identificado, principalmente transtornos de humor, transtorno ansioso e alcoolismo entre os pais, né? 50% dos casos tinha algum familiar próximo que já havia tentado suicídio, né? Então não só pai e mãe, mas algum familiar próximo da família de origem. 65% passaram por traumas na infância, seja qual trauma for, abuso sexual, traumas psicológicos, violência. 66% haviam passado por bullying recentemente, então mostrando que tem uma importância, às vezes como um estopim. 96% estavam fazendo uso excessivo de celular, em média 8 horas por dia, para ver se tem alguma relação, né? Não é à toa. Em média de 6 a 8 horas, a gente chegou a ver uma paciente com 15 horas por dia de uso contínuo, todos os dias. Felipe, vai